A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário, qual dia que você vai ouvir esse vídeo, vai assistir. O importante é você guardar as palavras no coração, pôr em prática e com certeza você é mais que vencedor. A vitória é nossa em nome de Jesus. Não importa qual a sua religião, não importa qual a escolha de vida que você escolheu para viver ou como você está. E você que está ao lado aí ouvir, não sabe que canal é esse? É TV Produções Pedro Santos. Tudo que você tiver aí na fé, por favor, um altar para o Senhor. Nós vamos orar e depois vamos orar o Salmo 23, mas vamos orar forte antes, para que Deus caia por terra, para que Deus faça cair por terra todo o mal. E a gente saia daqui abençoado, consagrado pelo Senhor e dizendo que só o Senhor é Deus. Vamos para a palavra e guarda as palavras no coração. Aleluia. Antes de começar, já obtei mais uma vitória, tudo isso através junto aqui com vocês. Como eu sempre digo, não é só a minha fé, que a minha fé não é maior do que a sua, mas o importante é a gente crer. E eu estou fazendo aqui algo sério, é a palavra de Deus, a verdade. A palavra se cumpre, não cai por terra. Aleluia. Deus me escolheu aqui, um simples servo, não para ser melhor que alguém ou imitar alguém, mas sim vim aqui com a instrução verdadeira dele, com amor, com carinho, sem desfazer de ninguém. E tudo que eu falo aqui, tudo que eu me expresso é com as verdades que vêm do céu. Porque jamais estarei aqui querendo levantar o ego ou querendo levar proveito de alguém, mas a verdade do Senhor. Então tome posse do que eu vou falar aqui, que é uma verdade de Deus para mim e para você. E a cada vez que eu chego aqui junto com vocês, eu estou obtendo vitória, então já vão sendo mais 5 vitórias desde que eu comecei esse vídeo. 5 vitórias. E Deus tem crescimento, Deus tem a fartura, a abundância para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Então tome posse. Vou ler aqui a palavra do Senhor para mim e para você, para que a gente possa obter as bondades e as dávidas do Senhor, para que a gente possa estar de pé e voar alto, que a Bíblia diz que nós temos que ser como uma águia, voar alto. Se prepare para dar o voo da sua vitória, o voo de conquista. Assim diz o Senhor. Aqui na palavra do Senhor, Hebreus 10, do versículo 35 ao 39, diz assim: portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Tá vendo o que Deus está falando aqui? Para mim e para você. Portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. A confiança em quem? Em Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão botando esperança e confiança em homem. Como uns dias de hoje, está uma ganância por lugares, por cadeira, e um querendo derrubar o outro, incentivando o povo a acreditar num homem, mas sim, estão esquecendo de saber que quem tem vitória é Deus, e quem senta e quem tira é Deus. E quando Deus senta, ninguém tenta até tirar, mas se não for Deus, ninguém tira. E se alguém, mesmo que alguém não acha que está agradando, mas se Deus vê que está agradando a ele, aleluia, ai de quem vai tocar. Porque a instituição, tudo que Deus levanta, como eu já disse aqui, seja na igreja, não estou aqui querendo envolver em política não, mas aqui a gente tem que dizer a verdade da palavra. Às vezes a pessoa que conhece a palavra de Deus está instruindo as pessoas erradas. Aleluia. A lei da terra, mesmo que ela me venha a me favorecer a fazer algo, mas se a palavra de Deus é contra, a maior que eu tenho que seguir é a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus é maior, é acerta do que a palavra do homem. E muitas vezes as pessoas estão instruindo aí as pessoas a andar errado. Pessoas que conhecem a palavra de Deus. E isso está errado. Aleluia. Ele está levando a pessoa para um profundo, para uma queda. Aleluia. Então, a palavra de Deus, então a esperança que Deus já ensina nós aqui. Portanto, não perca a confiança de vocês,
porque ela tem grande recompensa. Confiança em quem? Deus. Aleluia. Seja para qualquer coisa que a gente vai obter nessa terra, que a gente vai conquistar, para a gente vai fazer. Aleluia. Para a gente escolher, é botar Deus em primeiro lugar. E assim Deus ensina que a gente possa olhar para Ele, buscar socorro nele, buscar socorro nele. E com certeza, Ele é quem muda de situação. Ele tira da direita, põe na esquerda, põe do lado, põe aonde Ele quiser. Mas, portanto, que a nossa confiança esteja no Senhor. E Ele diz para mim e para você agora, nesse momento, não perca a confiança em mim, porque ela tem uma grande recompensa para você. Então, não dê ouvido. Pessoas que muitas vezes se desconhecem a palavra de Deus e está instruindo as pessoas erradas. Aleluia. Está instruindo as pessoas a andar por um lado errado. Instruindo as pessoas a cair no laço. Aleluia. Glória a Deus. E assim, Deus vê tudo. Mas se a gente põe a nossa confiança em Deus, nada vai dar errado. Tudo vai dar certo. E aqui ele diz mais adiante. Aleluia. No versículo 36. Você precisa perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Tá vendo? Você precisa perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. O que é que Deus quer dizer com isso? Persevere. Mesmo que você não está vendo nada, mas você não clamou em vão. Você não foi buscar resposta, aleluia, em homem, mas sim em Deus. E às vezes a gente não vê, e alguém às vezes fica falando algo, a gente deixa entrar e segue as palavras de alguém, aleluia, a qual a gente já recorreu a Deus, e Deus prometeu nos dar resposta, prometeu nos dar vitória. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, porventura, eu não faria, aleluia, glória a Deus. Então ele faz, aleluia. E ele está dizendo, eu vou fazer na sua vida. Ele diz para você, persevere, aleluia, aleluia, persevere, vai em frente, confiando, aleluia, porque a promessa está garantida. Você vai obter a vitória, você vai vencer, alexabacada sobre rei, de mim cala supre, aleluia. Ele está falando para mim e para você. Você vai vencer. Tome posse do que Deus está falando com você. Aleluia. E ele mais adiante, quando ele diz aqui, mas aleluia, depois de ter feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Ele diz perseverar e fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? É diferente da vontade do homem. O homem leva seus benefícios próprios. Lhe ensina coisas que ele lhe engana a dizer que era proveito para você, como existe nos dias de hoje. Mostrando que está lutando pelo proveito, por sua melhora não, mas é por melhora própria, por seu próprio deleite. É pelas coisas que ele quer e não é pelas pessoas, pelo povo. É tudo mentira. Aleluia. Então não caia em engano de mentiroso. Aleluia. Glória a Deus. Então vá pela palavra do Senhor. Aqueles que estão com a verdade, você siga. Aleluia. Que com certeza você terá um benefício. Você terá, aleluia, uma recompensa de Deus. Porque ele diz aqui, depois que você tiver feito a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? A instrução. Aquilo que ele tem lhe instruído, que tem lhe ensinado. E tudo vai dar certo para você e para mim. Aleluia. Glória a Deus. E diz mais adiante, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não irá demorar. Então ele está dizendo, não vai demorar a sua bênção. Já está chegando. E quando ele diz não vai demorar, a Bíblia diz que para Deus, um dia é um ano é um dia. Então ele há um poder do sobrenatural, é o soberano Jeová. E quando ele mais adiante, ele diz assim, em 38, mas
o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder dele, a minha alma não se agrada dele. Tá vendo? Aí diz assim, ó, mas o meu justo viverá pela fé. E ele retroceder, no caso, voltar atrás, querer duvidar e não ir em frente nas direções de Deus e dar ouvido ao homem. Homens têm direções erradas, Deus não. A não ser quando o homem está dando a instrução na verdade de Deus, e a verdade está aqui, ó, na palavra do Senhor. E diz aqui mais adiante, mas meu justo viverá pela fé, se ele retroceder dele, a minha alma não se agrada. Então, quer dizer, os que voltam, o Senhor não se agrada. O que deixa de ter esperança nele, vai esperança em homem. Não, a gente tem que ter esperança em Deus. E a Bíblia diz que nós fazemos menção do Senhor. E aqueles que fazem menção do Senhor, espera em Deus. Então ele está dizendo, espere em mim, porque a sua vitória já está a caminho. Aleluia. Ele diz, porque o que você veio buscar, o que você veio clamar, eu ainda muito além eu vou te dar. Aleluia. Glória a Deus. E mais no 39 diz, porém, nós somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para preservar a alma. Tá vendo? Nós somos da fé para preservar a alma. Como? Ficar em descanso, ficar em paz. Para preservar a alma significa ter uma paz. E essa paz é confiança em Deus. É garantia, porque quem garante, aleluia, quem determina é o Senhor, aleluia. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele diz para você e para mim, estou eu determinando a tua vitória. Vamos para a oração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Aleluia. Glória. Vamos para a oração de poder e com certeza. Chegou a nossa vitória. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos aqui numa só união, Pai, fé, confiança em Ti, Pai, buscando em Ti, e não nas direções de homem, mas da direção de profeta que tem as verdades do Senhor. E são muitos profetas, meu Pai, não só eu, mas muitos que falam a verdade, espalhado por esse mundo inteiro. Então, em nome do Senhor Jesus, aqui o Senhor me escolheu, não para ser melhor, não, sim, meu Pai, não para sim fazer a tua vontade, as tuas verdades e fazer a diferença, meu Deus, com a verdade da tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai, diante de ti, com o povo do mundo inteiro, buscando resposta e solução em ti. E sabemos, meu Pai, que há uma recompensa e vamos sair daqui com as mãos preenchidas de vitória. Então, em nome do Senhor Jesus, tudo que está apresentado aí, aleluia, que todo o mal que estava atrapalhando caia por terra e seja destruído. Seja agora visitado, meu Pai, o ambiente da casa, cada cômodo. Em nome do Senhor Jesus, onde estava uma situação difícil, caia por terra e seja destruído. Em nome do Senhor Jesus, apresentando a empresa, seja o que for, situação de trabalho, seja que ambiente do pequeno comerciante ao grande, em nome do Senhor Jesus, do pequeno empresário ao grande, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, diante de ti, todos, meu Pai, trabalhadores, seja que trabalhe para alguém, que tenha seu salário por mês, aleluia, mas o Senhor faz com que ele tenha sabedoria para administrar, para conquistar e para vencer, meu Pai. Mas às vezes existe um atrapalho, existe um lado espiritual onde a pessoa não sabe como vencer, como se livrar, mas chega o Senhor Jeová agora com o teu poder, com tua unção, derramando a tua resposta, Senhor. Aleluia, a tua resposta, destruindo todo o mal, em nome do Senhor Jesus, e tudo aquilo que estava oprimindo, caia por terra e seja destruído, que a pessoa chegar a conquistar, a vencer, a comprar,
aleluia, muitas vezes, meu Pai, sem ânimo, nem para se levantar, um lado espiritual para querer estacionar a pessoa e deixar a pessoa no fundo do poço. Em nome do Senhor Jesus, que toda situação que estava oprimindo as pessoas, toda situação que estava prendendo, que estava querendo atrapalhar, atrasar, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, saia em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e Espírito Santo. E nesse momento, Senhor, nós pedimos diante de Ti, com muita humildade, pedindo ao Senhor para consagrar e ungir com óleo santo, óleo do Teu altar, óleo da Tua botija, que seja consagrado tudo que nós estamos apresentando aqui, porque o que estava mal já caiu por terra e foi destruído em nome do Senhor Jesus, e Teu nome seja glorificado, Teu nome seja exaltado, e assim eu creio para a Tua glória. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, as águas de descanso, as águas de riqueza, de multiplicação, da abundância e da grandeza de Deus. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre. Amém. Aleluia. Já foi agora, Deus já consagrou tudo, todo mal já caiu por terra. Tome posse da instrução de Deus. Quem leva a instrução de Deus, com certeza, é pessoa sábia, porque existe uma inteligência que vem do Senhor, mas quando a gente se agarra ao Senhor, passa a ser sábio, e Deus, quando aquele que chega ao Senhor, Ele não rejeita ninguém, Ele não lança fora, Ele também não despede de mão vazia. Então, como já disse, e falo agora nesse momento, para que você preste bem atenção, não importa a sua religião, não importa qual maneira que você escolheu de vida para viver como você está, você chegou diante do soberano, diante do Deus Jeová, a qual não rejeita ninguém. E saiba que você vai sair daí com resposta. O que estava dando tudo errado vai dar certo. Está tudo consagrado, Ele consagrou. Você sai daí com abundância, abundância de vitória em toda a sua área. E através da sua busca, você está levando para a sua família. Você que chegou pela primeira vez aí, aqui a metade de um dedo, você misturando as águas de beber antes de você consumir, num qualquer recipiente de água, seja numa caixa d'água, na piscina, eu falo assim com a atitude de fé. Aquilo que Deus te der a direção, você usa. Não dê ouvido a pessoas incrédulas, porque pessoas incrédulas não conseguem nada, já está dizendo incrédula. Pessoas incrédulas não agradam a Deus. Usa a sua fé. Alguém hoje que pode estar rindo de você, da sua situação, amanhã vai bater continência para você, porque vai ver resultado e vai ver resposta. A sua vida não vai melhorar, vai mudar a partir de hoje. Confie no Senhor. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, aleluia, orar, uma conclusão. A única coisa que eu quero de você é que você dê seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe. Só isso que eu preciso. Vamos fazer a oração final. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Fica na paz, que Deus te abençoe.